Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Jeremias capítulo 27 ao 29. No capítulo 27, Deus manda ele colocar uma canga e manda enviar a todas as nações ao redor de Judá e dizer que todas essas nações, e Judá também, seriam levados cativos ao rei da Babilônia. E ele disse para não acreditar nos outros profetas e sonhadores que profetizassem o contrário, porque tão certo como ele disse, assim aconteceria. Aquelas nações estariam debaixo do jugo, né? Aquela canga, um jugo, do rei da Babilônia, do qual Deus chama de meu servo. Que as nações que submetessem a ele seriam levadas. As que não se submetessem, viria sobre elas a morte, a pestilência, a seca e a fome. Ou seja, agora o juízo de Deus estava vindo não só em Judá, como também em toda a terra, através de um homem chamado Nabucodonosor. Então, Nebo era o deus babilônio, Nabucodonosor é filho de Nebo, ou seja, o filho de uma divindade, que em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que o anticristo, nele reside toda a plenitude das trevas. Agora, o interessante é que Nabucodonosor é chamado de servo de Deus, ou seja, um instrumento de Deus com um propósito, executar juízo na terra e também no povo de Deus, no caso de Judá, que estava completamente afastado dos caminhos do Senhor. Pois o anticristo também, ele vem com a permissão de Deus. A apostasia da igreja, o apagamento da luz, quando o sal fica sem sabor, assim como Judá estava completamente misturado com o mundo ao redor, no sincretismo religioso, assim como Judá abandonou o reto caminho, a igreja hoje abandonou o reto caminho. Nabucodonosor era milionário, fez uma estátua de ouro e queria obrigar as pessoas a se dobrar à sua estátua, né? Aliás, fez, né? E quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os três que vieram de Judá cativos, não se dobraram, ele lançou dentro da fornalha. Só que dentro da fornalha tinha um quarto homem. Esse quarto homem, ele falou, parece um filho de Deus, e na realidade é mesmo, era Jesus junto com eles na fornalha. E ali Deus livrou eles, não da fornalha, mas na fornalha. Acho que em Apocalipse 13, a Bíblia diz que o anticristo vai fazer uma estátua e vai querer que todos do mundo adorem a estátua, assim como Deus permitiu que Nabucodonosor dominasse sobre todos os reinos da terra. O anticristo vai dominar sobre toda a terra. Assim como Nabucodonosor era um filho de Deus, o anticristo é um falso Cristo. Ele vem montado num cavalo branco com uma coroa, foi dado a ele uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Nabucodonosor vai levar aquele povo cativo e lá no exílio eles vão lembrar de tudo aquilo que eles julgaram no lixo e vão se arrepender. E Deus vai trazer eles de volta, vai reconstruir a cidade deles, as muralhas de Jerusalém. Você conhece o livro de Neemias e de Esdras. O anticristo é um instrumento de Deus para trazer um avivamento, para que a igreja retorne para os caminhos do Senhor. Então, meu irmão, você tem que estar preparado. Olha aí o livro de Jeremias, Deus chama esse homem de meu servo e fala que vai entregar para ele todas as nações da terra e vai colocar a canga em cima de todas as nações. E que não era para acreditar nos profetas e sonhadores falsos, inclusive muitos no meio de Judá, muitos levitas mentirosos, muitos levitas profetizando aquilo que Deus não mandou. Mas eu quero dizer para você que assim como Jeremias profetizou, e vai se levantar profeta, outro profeta vai falar, é mentira, daqui a 2 anos a Babilônia vai liberar todo mundo, eles vão voltar, eles vão ser livres, nós vamos voltar para essa terra, não se preocupe. E ele pega a canga e quebra a canga de Jeremias e fala, Deus vai quebrar a canga, assim, do povo de Judá, e nós voltaremos para essa terra. E Deus manda falar para o profeta, você quebrou canga de madeira, mas agora vai vir canga de ferro. E porque você profetizou mentira, você vai morrer. Aquele profeta que profetizou contra Jeremias,
que falou que Jeremias estava mentindo, que Deus ia quebrar o jugo da Babilônia, morreu. E hoje no nosso meio, esses profetas já estão mortos, mentindo para o povo. Você vai orar no monte, desce um monte de falso profeta, fazendo um monte de lorota. Estou vendo isso, aquilo outro, profetas do diabo, mentirosos, pedindo dinheiro na boca dos montes. E os crentes como baratas tontas, ouvindo essas lorotas, correndo atrás dessas coisas que não são nada. E menosprezam a palavra do Deus Altíssimo, a verdade do Deus Altíssimo, aonde Deus fala é através da sua palavra. Crentes que aceitam pornografia e aceitam piadas imorais, crentes que as suas vestimentas provam que Deus já foi embora deles há muito tempo. Veja lá o novo império que já está aí no nosso meio, porque a igreja é constituída de família. Se eu destruir a família, eu vou destruir a base da igreja. Deus, leia o Salmo 127, 128. Deus é o Deus da família. E Nabucodonosor, lá em Judá, ele vem cumprir o propósito de Deus. E vai levar todas as nações cativas, e vai levar os reis de Judá, os nobres, os falsos profetas. E ali a Bíblia diz que vai assar no fogo. Nabucodonosor assou Zedequias, rei, e os profetas no fogo. Você vai ver que na época de Ezequias, Deus trouxe refrigério, na época de Josias. E aí nós estamos vendo Jeremias falando. Deus falando, eu vou levar cativo, não é para ouvir esses falsos profetas. Coloca a canga sobre você, porque assim o rei da Babilônia levará esse povo. É interessante que na grande tribulação, que sobrevirão tempos difíceis, mas que as duas testemunhas vão profetizar em Jerusalém e vão profetizar no mundo, e da sua boca, dessas duas testemunhas, vai sair fogo. Em Jeremias 23, 29, você lê lá, diz assim, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Prega a palavra, ponha fogo pela boca, enquanto você pode, enquanto há tempo, enquanto ainda não é proibido pregar o evangelho, porque haverá tempos do que isso vai ser tirado, e nós teremos que voltar às raízes, à igreja do primeiro século, teremos que reunir como a igreja na China, como as igrejas que têm que reunir escondido, que correm risco de vida. Quando tudo isso que eu estou falando sobrevier à terra, Deus vai trazer a igreja mais poderosa que já caminhou nessa terra. Veja a igreja do livro de Atos. Aquela igreja ela era massacrada por César Nero. E quanto mais Nero, Calígula e outros imperadores tentavam destruir a igreja, mais a igreja crescia. Uma conversão era de 3.000 pessoas. Convertia 1.500, 2.000, 3.000 pessoas e todos eram cheios do poder de Deus. A história de Jeremias continua. E agora o juízo de Deus vem não só sobre Judá, mas sobre todas as nações da terra. Que Deus te abençoe, te prepare, te proteja, a você e sua família, te encha do Espírito Santo e que você seja uma bênção nas mãos dele. Em nome de Jesus. Amém.